Olá pessoal, tudo bem com você? Tudo na boa? Tudo legal? Tudo bem? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. O vídeo da semana passada foi a respeito da depravação total do homem, da condição do homem diante de Deus. E a gente já tinha conversado, né, a respeito de durante todo o mês de janeiro nós falaríamos a respeito da salvação que nos é concedida através do sacrifício do Senhor Jesus. E como isso aconteceu, quais foram as etapas daquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Então, se você não assistiu o vídeo da semana passada, não perde tempo, corre lá e assiste, porque eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. E hoje o nosso assunto é sobre propiciação e sobre expiação. Antes de tudo, eu quero dizer que eu só tô com esse óculos aqui na cabeça porque meu cabelo está sujo e eu não sei que tipo de penteado eu ia usar, então eu tive que colocar um óculos aqui pra ficar menos pior, menos mal, porque tava triste. Mas, enfim, vamos lá pro assunto. Então, é a respeito de propiciação e expiação. E podem parecer termos bem complexos, bem difíceis, termos muito teológicos, porém não é. É um próprio termo que a própria Bíblia utiliza para falar a respeito daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Quer ver? Corre já e pega a sua Bíblia para você poder conferir todos os textos e a gente crescer junto no Senhor. Amém? Diz o seguinte lá em Romanos capítulo 3, versículo 25, falando a respeito de Jesus. Deus o propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a tolerância de Deus. Essa mesma passagem de Romanos 3:25, em algumas traduções vai aparecer como Deus o propôs para propiciação pela fé, ou talvez vai usar a palavra expiação, tá? Embora essas duas palavras tenham significados diferentes, elas são bem cabíveis para o que o texto de Romanos 3 diz a respeito da salvação, da obra de salvação que o Senhor Jesus realizou por nós. A palavra na Bíblia usada para expiar é capar, que significa cobrir por cima de modo a não ficar visível. E a propiciação, a palavra usada para propiciação é hilaskomai, que é ser propício a mim, ou seja, seja propício a mim, seja bondoso comigo, seja a favor de mim. E você pode se perguntar, né, mas de onde surgiu o termo expiação? Gente, no Antigo Testamento, você pode pegar lá de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, vai falar a respeito, né, da história de Israel em si, do povo, quando o povo sai do Egito e quando ele volta a de fato suas origens em Deus. E o livro de Levítico é muito específico, porque vai falar muito a respeito dos sacrifícios que o povo de Israel tinha de fazer para remir a sua culpa diante de Deus. O que isso significa? No livro de Levítico, Deus dá instruções para o povo, para que o povo possa vir a ser remido diante de Deus, ou seja, não estar culpado diante de Deus. Como a gente sabe que Israel é um povo separado, um povo selecionado por Deus, a Bíblia diz que ali no tabernáculo, né, existia o compartimento do tabernáculo, que era o Santo dos Santos, onde a glória de Deus habitava. Nós falamos no vídeo passado a respeito de como o homem está diante de Deus. E mesmo os próprios judeus, como a gente já falou no vídeo passado, tá? Eles também estão indesculpáveis diante de Deus. Mesmo eles tendo a lei, mesmo eles tendo os profetas e deles pertencendo à aliança, como a Bíblia diz, eles também estão indesculpáveis diante de Deus, porque naquilo que eles mesmos dizem não façam, eles mesmos fazem. Então eles também estão indesculpáveis diante de Deus, porque pelas obras da lei ninguém será salvo, ninguém pode ser justificado. E a gente sabe que a condição do homem diante de Deus é terrível, o homem está culpado diante de Deus, porque o homem pecou e destituído foi da glória de Deus todos os homens. O que acontece? Como o homem está nessa situação diante de Deus, Deus dá instruções para o povo de Israel para que eles pudessem ter a culpa deles expiada diante de Deus. Então o livro de Levítico, como eu já disse, é um livro muito específico, trata a respeito de determinados sacrifícios. Tem vários. Eu sugiro você para que leia o livro de Levítico e você vai encontrar lá, desde o capítulo 1 aos capítulos adiante, a respeito do sacrifício, por exemplo, oferta pelo pecado, oferta pela culpa, às vezes por até um pecado de ignorância que você cometia sem saber que não podia cometer, e eram extremamente específicos, cada um acontecia de uma determinada maneira. Mas eu quero pegar pelo menos um exemplo para você ver como era bem específico e como caía exatamente naquilo que nós estamos tratando hoje a respeito de expiação e propiciação, que foi algo que o Senhor realizou por nós na cruz do Calvário. É interessante ressaltar antes que a Bíblia diz que o Antigo Testamento ele consiste em sombras e figuras, mas a realidade está em Cristo Jesus. Então tudo que acontece no Novo Testamento são grande parte em figuras, tá? E não a realidade, são apenas tipos, mas a realidade, o que é real daquilo,
só se encontra em Cristo Jesus. De igual modo, trata-se também da expiação e da propiciação. Eram figuras e a realidade se encontra em Cristo Jesus. Então, abre a sua Bíblia comigo lá em Levítico, capítulo 6, o versículo 1, 2, 3 e 4. Disse o Senhor a Moisés: quando alguém pecar e for infiel ao Senhor e negar ao seu próximo o que este lhe deu em depósito ou penhor ou roubo, ou reter em seu poder alguma coisa de seu próximo, ou que, tendo achado o perdido e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas aquelas em que o homem costuma pecar. Ou seja, aqui você está se referindo a um pecado voluntário. Você peca sabendo que você está fazendo uma coisa errada. Quando assim pecar e se tornar culpado, quando nós pecamos, nós nos tornamos culpados diante de Deus. E é interessante, eu quero deixar claro, que nós só pecamos, o ato de cometer um pecado é só porque nós contemos a raiz do pecado em nós, que foi justamente o que nós falamos no vídeo anterior. Então nós só cometemos atos pecaminosos por causa da natureza do pecado que existe em nós. Então tentar parar de pecar não é o que vai solucionar o problema. É por isso que a obra do Senhor Jesus Salvífica é extremamente específica. Nós vamos ver um pouco adiante a respeito disso, mas recapitulando. Quando assim pecar e se tornar culpado, restituirá o objeto roubado, ou extorquido, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou perdido que achou. E continua e prossegue, mas olha comigo lá no versículo 7. Assim o sacerdote fará por ele expiação diante do Senhor, e lhe será perdoada qualquer de todas as coisas que fez, pela qual se tornou culpado. Então, o que está dizendo aqui? Que o sacerdote faria por ele expiação diante do Senhor, e essa pessoa então seria perdoada de qualquer coisa. Como eu disse, em Levíticos, os sacrifícios é um livro muito específico que fala a respeito de oferta, de sacrifícios, e para cada determinado sacrifício tinha um certo tipo de animal que teria usado. Teoricamente, na grande maioria das vezes, ou eram ovelhas ou eram gados sem defeito, perfeitos. Porque tipo de Jesus Cristo, era um tipo, representava, era só uma figura do Senhor Jesus que foi perfeito. E é interessante a gente notar que diz: assim o sacerdote fará por ele expiação diante do Senhor, e então essa pessoa será perdoada qualquer de todas as coisas que fez pela qual se tornou culpada. Então acontecia basicamente o seguinte: eu pequei diante do Senhor, eu ia até o sacerdote, que era o único que podia trabalhar a respeito dos sacrifícios, eram homens separados por Deus. Eu ia até o sacerdote, levava o animal, tá? Para cada determinada coisa que eu fizesse, tinha um sacrifício específico. Então eu pequei voluntariamente, sabendo que era errado, pequei. Eu vou levar então o animal que a Bíblia me descreve que eu tenho que levar, o que Deus falou. Levo até o sacerdote vai sacrificar o animal. E o sangue derramado do animal, que era derramado ali no tabernáculo, no propiciatório, é o que vai me remir, é o que vai remir a minha culpa. E remir significa conceder perdão. Então eu tenho um perdão concedido por Deus, porque é como se o animal estivesse morrendo em meu lugar. A gente já falou que lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 22, diz basicamente que no Antigo Testamento quase todas as coisas se purificam com o sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, para que eu fosse remida, para que eu tivesse considerada limpa diante de Deus, alguém precisava morrer, porque eu estou culpada diante dele. Quem ia morrer? No Antigo Testamento, era isso que Deus tinha dado ao povo, apenas uma sombra e figura da realidade que viria a ser Cristo Jesus. Então, quando eu levava este animal para o sacerdote e ele colocava esse animal no propiciatório, né, que era o instrumento correto para o sacrifício do animal, quando o sangue daquele determinado animal que eu tinha levado era derramado, era como se aquele sangue fosse meu. Ele está expiando a minha culpa, ele está sendo morto no meu lugar. Eu vou fazer uma figura. Eu cometi um crime e eu tenho que pagar pelo meu devido crime, tá? Então, chega alguém, porque alguém vai precisar pagar. Ou eu, né, que cometi o crime, ou alguém que vai querer pagar por aquilo que eu fiz de errado. E é bem difícil alguém fazer isso, né? Acho que ninguém faria uma coisa dessa. Mas foi justamente o que o Senhor Jesus fez. Ele expiou a nossa culpa. Eu estava em pecado contra Deus, eu pequei contra Deus, eu estava em culpa diante dele, mas o Senhor Jesus vem, que é o próprio Verbo encarnado, e se entrega no meu lugar, ou seja, ele expia a minha culpa, aquilo que tinha que acontecer comigo, a sentença para mim, que era a morte pelo fato de que eu estou culpada diante de Deus, o Senhor Jesus simplesmente diz: não, eu vou no lugar dela. E então,
a minha culpa é expiada pelo sacrifício de Jesus. No Antigo Testamento, como nós já estamos dizendo, era um determinado animal, mas que era apenas uma figura da verdadeira realidade que se encontra em Cristo Jesus. O que é interessante sobre isso? Eu li um texto a respeito disso. Gente, incrível! Que dizia o seguinte: a gente já viu que a palavra espiar significa capar, que significa cobrir por cima de modo a não ficar visível. Então, quando o animal era levado para ser sacrificado com o povo de Israel, até mesmo no templo depois, quando aquele animal era sacrificado, a culpa da pessoa que havia pecado era expiada, ou seja, o sangue do animal que foi derramado era como se cobrisse aquela pessoa de modo que a culpa dela não ficava visível diante de Deus. Mas era uma coisa que não apagava totalmente, certo? Apenas cobria. Só que em João capítulo 1, versículo 29 diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sabe? Não apenas cobre o pecado do mundo, mas tira o pecado do mundo. Naquela época, quando eram feitos os sacrifícios no Antigo Testamento e a culpa era expiada, a pessoa era apenas coberta com aquilo, né? De modo que a culpa dela não ficava visível diante de Deus, porque o sangue do animal havia sido derramado representando aquela pessoa que havia pecado. Mas com o Senhor Jesus é um pouco diferente, porque ele é o Cordeiro de Deus que não só expia, mas que tira o pecado do mundo. Literalmente, ele tira o nosso pecado, porque sobre ele caiu a ira de Deus que estava sobre a minha vida, sabe? O Senhor tomou o meu lugar. A culpa que estava sobre a minha vida, o Senhor tomou ela sobre ele mesmo, morreu em meu lugar, derramou o sangue dele, e o sangue dele me limpa de toda impureza, sabe? Então, o Senhor Jesus, ele fez expiação por mim. Continuando, a Bíblia diz também que Deus o propôs para propiciação. E a propiciação, a gente sabe que é hilaskomai, que é ser propício, ser favorável àquela pessoa, sabe? E Deus propôs Jesus Cristo para propiciação. Como assim? Sabe? Deus estava num patamar Deus está num patamar de ira contra o ser humano pelo fato de que o ser humano está devendo contra ele. O ser humano é culpado por causa do pecado. E Deus, embora, a gente já falou isso no vídeo anterior, Deus, embora sendo amor, puro amor, ele também é justo e santo e não pode suportar a iniquidade, ele não habita com o mal. Então, o que discorre a respeito disso? Se eu sou má e Deus é um Deus amor, mas também é justo e santo, eu estou em dívida contra ele, eu tenho que pagar a minha dívida, tá me entendendo? Só que, além do Senhor Jesus expiar a minha culpa, o Senhor também é feito propiciação. Meu Deus. Ele também é feito propiciação. Deus o propôs para propiciação. Por quê? Porque através de Jesus, Deus se torna propício, favorável a nosso favor, a todos aqueles que depositam fé no Senhor Jesus, sabe? E a respeito da fé, nós vamos falar num vídeo, né, nos próximos vídeos que vão ter, né? Hoje é a respeito da expiação e da propiciação. Em 1 João capítulo 2, versículo 2 diz: ele é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, o Senhor Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, é o que torna Deus favorável ao nosso favor, porque o Senhor Jesus também expia a nossa culpa. Então, quando o Senhor expia a nossa culpa, é o que nós vamos aprender no próximo vídeo, que é a respeito de justificação e redenção, sabe? Então, cara, é fantástico isso, é maravilhoso, porque você cometeu um crime muito grave. E você precisa pagar pelo seu crime. É assim que a justiça funciona. Só que você tá lá, prestes a ser condenado. De repente surge alguém e fala: não cumpra a justiça na vida dele. Cumpra a justiça que tem de ser feita na minha. Eu pego a culpa dele e coloco sobre mim. Eu vou sofrer no lugar dele, porque assim, alguém precisa sofrer, não precisa? Sim, precisa. Então eu vou no lugar dele para expiar a culpa dele. Finge que eu no lugar dele é como se fosse ele. Alguém precisa pagar, eu vou pagar por ele. É a mesma coisa como se ele estivesse pagando. Eu tô fazendo isso por ele. Eu tô expiando a culpa dele. Cumpre a justiça em mim. Cara, então você pensa, a outra pessoa foi liberta, ela foi liberta da culpa que tava sobre ela. Gente, isso é fantástico, isso é maravilhoso, é aquilo que Jesus fez por nós, tá vendo? Quando a gente entende, quando o Espírito Santo nos revela a respeito do processo de salvação que ele cumpriu por nós, fica ainda muito mais maravilhoso, muito mais perfeito, sabe? Eu quero terminar uma passagem que tá lá em Hebreus.
Hebreus 9, versículo 13, diz: se a aspersão do sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então tá entendendo, gente? É maravilhoso, Jesus é maravilhoso, Jesus é eternamente bom e santo e justo. Sabe, só isso que o Senhor já fez por nós já é tipo 1 milhão de vezes mais que suficiente. Porque o Senhor nos expiou a nossa culpa, sabe? Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele expiou a nossa culpa, ele tomou o nosso lugar. Deus o propôs para propiciação, para que Deus mesmo se tornasse favorável para conosco, através do sacrifício de Jesus, quando ele toma o nosso lugar e expia a culpa que estava sobre nós. E não somente expia, mas também tira, porque ele é o perfeito Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é excelente demais. O Senhor é muito excelente, sabe? E louvado seja Deus por isso, louvado seja Deus pelo Senhor Jesus, louvado seja Deus pela salvação que o Senhor nos proporcionou, louvado seja Deus pela comunhão que nós podemos ter hoje com Deus, louvado seja Deus porque estamos justificados diante dele. A gente vai aprender sobre justificação no próximo vídeo. Pessoal, eu acho que é isso. Eu espero que você tenha sido totalmente abençoado por Jesus. Porque eu fui abençoado por Jesus quando o Senhor me ensinou a respeito disso. E eu quero deixar claro que eu não posso te convencer de nada. A única pessoa que pode te convencer de alguma coisa é o Espírito Santo de Deus. E eu só tô aqui para compartilhar com vocês aquilo que Jesus tem me dito, aquilo que Jesus tem me ensinado e aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração. Mas a única pessoa que pode te revelar de alguma coisa é o Santo Espírito de Deus. E eu oro para que os seus olhos sejam abertos cada vez mais e para que o Espírito Santo continue te revelando e atraindo o seu coração ao Senhor, trazendo clara à sua mente tudo aquilo que a palavra de Deus diz, sabe? Renovando a sua mente, te dando acesso à mente de Cristo Jesus. Como Paulo diz que todo aquele que crê no Senhor Jesus tem acesso, crê verdadeiramente no Senhor e deposita confiança nele, tem acesso à mente dele. Então é isso, louvado seja Deus, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu sei que os vídeos talvez estão ficando um pouco longos, mas pessoal, esse é um assunto que a gente não pode deixar passar. Esse é um assunto excelente demais pra gente ficar apenas em 5 minutos. Mas é isso, eu espero que a sua vida tenha sido abençoada, tá? Muito obrigada, gente, pelo carinho de vocês, que vocês continuem curtindo os vídeos, que vocês continuem se inscrevendo no canal se você é novo por aqui. E compartilha com mais alguém se esse vídeo abençoa a sua vida. Louvado seja Deus, o Senhor é bom o tempo todo. Me manda sugestões de vídeo, me manda dúvidas, nós vamos estar respondendo cada uma delas se Deus quiser. E um enorme beijo, até a próxima. Semana que vem nós estamos aqui, esse vídeo está um pouco atrasado, mas louvado seja Deus, semana que vem nós estamos aqui, nós vamos falar a respeito de justificação e redenção da parte do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus, Deus abençoe a sua vida, até a próxima, meu irmão.